Termologia. Tá? Tem dois conceitos que são fundamentais para a Terra. Tá? O que seria a temperatura? Temperatura e calor, certo? Pessoal, a temperatura tem a ver com a vibração das moléculas, tá? Então, nós sabemos que os corpos são feitos por moléculas, não é? E nós não enxergamos. Agora, tu vai imaginar o seguinte, ó, de uma hora para outra começou a enxergar as moléculas dos corpos todos. Tu vai ver que um corpo, vamos supor que fosse essa caneta, as moléculas estão sempre em movimento. E se tu colocar esse corpo lá no congelador, elas vão vibrar cada vez menos. Então, conforme tu vai baixando a temperatura, as moléculas vão vibrando menos. Quando eu pego ela e coloco no forno, eu vejo que essa vibração vai aumentando. Conforme aumenta a temperatura do forno, a vibração das moléculas vai aumentando mais ainda. Então, nós chegamos à conclusão que a temperatura tem a ver com o que é? Com a vibração das moléculas. Então, a temperatura tem a ver com a vibração das moléculas. Tá, muito bem. Tem a ver com a vibração das moléculas. O corpo que as moléculas vibram mais tem temperatura maior. Agora, o que é calor? Ah, professor, calor é energia, tá certo, tá? O calor é uma forma de energia, tanto é que existem as termoelétricas, que nós pegamos do calor lá da queima do carvão e transformamos em energia elétrica, porque calor é energia. Só que o calor é uma energia que se diz que é energia em trânsito. Ó, energia em trânsito. Por que em trânsito? O que seria trânsito? Trânsito é movimento, certo? Então, o calor é uma energia que se movimenta espontaneamente do corpo de maior para menor temperatura, tá? Se na tua prova aparecer que o calor passa, energia que passa do corpo de maior para menor temperatura, tá errado, tá? Espontaneamente. Pode ser o contrário? Pode. As máquinas frigoríficas fazem o contrário. O refrigerador, que tu chama de geladeira, na tua casa, tu tira calor da parte de menor temperatura, que é dentro do gabinete, e larga lá no condensador, que é a grade que tem lá atrás, na parte maior do ambiente, que faz ao contrário. Mas por quê? Porque é uma máquina frigorífica, porque tu gasta energia para te fazer isso, não é espontâneo. Agora, espontaneamente, olha só o que acontece aqui, ó. O calor é energia em trânsito, né, que flui, vou botar assim, ó, flui espontaneamente, da maior para a menor temperatura, tá? Isso aqui, ó, é importante, ó, espontaneamente. Então, se eu tiver o corpo A e o corpo B, e se a temperatura de A for maior do que a temperatura de B, o calor vai passar de A para B. Conforme o calor vai passando de A para B, a temperatura de A, que era maior, começa a reduzir, e o que recebe calor começa a aumentar, até que chega num ponto que eles ficam as temperaturas iguais. Nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Então, isso vai acontecer até atingir o equilíbrio térmico. Certo? Até atingir o equilíbrio térmico. Bom, então chegamos à conclusão que quando atinge o equilíbrio térmico, para do calor. Então, quando as temperaturas são iguais, não existe calor. Então, o calor só existe exclusivamente, olha a palavra, exclusivamente, quando tem diferença de temperatura. Então, o calor só vai existir quando existe diferença de temperatura. Se por acaso vier alguma questão teórica sobre frio, frio teoricamente não existe. Frio é a perda de calor, tá? Tanto é que um cobertor não nos aquece. O cobertor ele serve como isolante térmico, por quê? Porque a energia interna, né, não pode deixar sair. Então, tu acaba te isolando, tá? Então, o frio é a perda rápida de calor. Se eu passar álcool no meu braço aqui, eu vou sentir frio. Por quê? Porque o álcool, para evaporar, vai tirar calor do meu braço e eu vou sentir essa região fria. Então, quando a gente fala, hoje está frio, eu estou perdendo muito calor, então eu tenho que me isolar para não perder rapidamente e não sentir frio. Já que a nossa temperatura é constante, na média de 36 graus, 36,5, e o ambiente no dia de 10 graus é um dia frio. Então, eu começo a perder calor, porque eu estou numa temperatura maior,
para uma temperatura menor que é o ambiente. Já certas espécies de animais não acontece isso, né? Os répteis, por exemplo, que eles têm a mesma temperatura do ambiente, então um réptil não vai sentir frio, tá? Bom, a temperatura a gente precisa medir, e para isso nós usamos instrumentos de medição, tá? São os termômetros. Para medir temperatura, nós necessitamos dos termômetros, tá? Bom, os termômetros têm as escalas termométricas. Pessoal, as escalas termométricas têm 3 famosas, vamos dizer assim. E na hora do exercício, pode inventar uma escala X e colocar os valores que quiser, tá? Nas famosas que nós temos aqui, a gente tem que ter um cuidado. Tem um exercício que é conversão de temperatura e tem um exercício que tu vai trabalhar com variação de temperatura. Então, vamos pegar primeiro aqui, ó. Tá? Então, para converter temperatura, vou botar assim, ó, converter temperatura. As escalas que nós temos é a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, TC sobre 5, TC é a temperatura em Celsius, vai ser igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Pessoal, observe que a temperatura Kelvin, eu usei o T maiúsculo, porque Kelvin é a escala absoluta. Tá? Então, a temperatura, ó, T maiúsculo, temperatura Kelvin, tá? É a escala absoluta. Escala absoluta. Por que ela é escala absoluta? Porque na escala dela, eu tenho 0 Kelvin, não é? Que é teórico. Isso aqui seria o quê? A temperatura que as moléculas param de vibrar, certo? Esta temperatura na Celsius equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius, uma temperatura bem baixa. Só que essa relação aqui que nós temos é uma relação que nós temos para converter temperatura, certo? Mas muitas vezes o exercício fala em faixas de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, tá? Que é o mais comum. Por quê? Porque Fahrenheit é uma escala que é usada nos Estados Unidos. Tá? Então, tu vai para os Estados Unidos lá, tá? Agora essa semana, dando aula lá em Santa Maria, a secretária me perguntou assim, qual é a tua temperatura? Eu, de sacanagem, falei assim, 99. E ela ficou me olhando, 99 Fahrenheit. Tá? 99 Fahrenheit é uma temperatura aí em 36 graus e pouco, não é? Então, se eu estou nos Estados Unidos, eu uso outra escala, então a gente tem que saber converter. Mas pode aparecer essa pegadinha aqui, ó, trabalhar com variação de temperatura. Variação de temperatura. E se eu trabalhar com variação de temperatura, eu vou usar praticamente a mesma relação, só que em cima não vou ter essa diferença, vai ser a variação. Então, aqui, eu conservo 5, 9 e 5, ó, 5, 9 e 5, e na parte de cima eu vou colocar as variações, ó, variações de Celsius, variações de Fahrenheit e variação da temperatura Kelvin. O Czinho aqui ficou meio ruim aqui, tá? Então, aqui eu tenho para variação de temperatura. Fórmula muito parecida, mas tem que tomar cuidado na hora do enunciado. Bom, agora a gente sabendo o que é temperatura e o que é calor, quando eu aumento a temperatura dos corpos, as moléculas vibram mais. E, por analogia, tu já vê se elas vibram mais, elas precisam de mais espaço. Os corpos acabam crescendo. Nós chamamos isso de dilatação térmica. Então, observe o que seria a dilatação térmica aqui, ó. Dilatação térmica. Pessoal, a dilatação térmica significa se eu aumentar a temperatura, presta bem atenção, ó. Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai aumentar o volume do corpo, certo? Porque as moléculas vão vibrar mais. Daí, pega o livro de física, tem 3 fórmulas para dilatação dos sólidos. Dilatação linear, superficial e volumétrica. Mas que troço é esse? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Para que eu tenho 3? Na realidade, o formato do corpo influencia muito. Quando eu tenho um corpo que uma dimensão é muito maior que as outras, 2, eu vou perceber o aumento só numa dimensão. A gente considera essa dilatação
linear. Quando eu pego o formato do corpo como se fosse uma placa, não é? A espessura bem pequenininha, mas eu consigo perceber que a grandeza, largura e comprimento, na dilatação, eu vou ver a dilatação em área, a gente chama de dilatação superficial. E quando o corpo tem as 3 dimensões consideráveis, a dilatação é volumétrica. Então, observe que a fórmula é a mesma, tá? Só tem que tomar alguns cuidados, tá? Eu vou botar aqui, ó, dilatação, olha só, dilatação linear, eu vou perceber o aumento no comprimento. Então, eu vou ter aqui, ó, ΔL, olha o delta de novo. O delta é a diferença. Então, eu vou botar uma barra no forno de 1 metro, eu tiro, tem 1,10 m. A dilatação foi 10 centímetros, porque a diferença, ela entrou com 1 metro e saiu com 1,10 m. Então, o ΔL vai ser igual a quem? Um coeficiente, que vai depender do material, cada material vai dilatar de maneira diferente, que eu vou chamar de alfa, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Qual é a interpretação disso? Quanto mais eu variar a temperatura, mais ele vai dilatar. E corpos pequenos dilatam pouco. E se pegar corpos maiores, a dilatação vai ser maior. Por isso que os trilhos de trem é feito em pedaços. Senão a linha seria gigantesca e a dilatação, com uma variação de temperatura qualquer, seria enorme. Então, se parte ele em pedaços e deixa espaço para absorver a dilatação quando vai acontecer nos trilhos. Então, nós temos esse alfa aqui, a coeficiente de dilatação, que depende do material, tá? Então, aqui a gente tem a dilatação linear. Já a dilatação superficial, o que vai acontecer aqui, ó? ΔA ou ΔS, tá? Muitos livros usam S aí, de dilatação superficial, fica à vontade. Bom, o que vai mudar? O coeficiente. Ah, vai ser do mesmo material de outro, é o mesmo alfa. Sim, é o mesmo alfa. Só que ele vai dilatar em 2 dimensões, assim e assim, tá? É superfície, em 2 dimensões. Então, teria 2 alfa em vez de 1. Olha como é a mesma forma, 2 alfa porque em 2 dimensões. Aqui, dilatação do comprimento depende do comprimento inicial, certo? Aqui, dilatação de área vai depender da área inicial. E o ΔT, quanto mais variar a temperatura, mais vai variar a tua dilatação. Ah, mas na escola eu não vi dessa maneira aqui, 2 alfa a 0 ΔT. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação, quando é multiplicado por 2, nós chamamos de coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa. Então, o comum é aparecer ΔA ou ΔS é igual a beta a 0 ΔT, certo? Agora, quando a dilatação é volumétrica, a gente, por analogia, ó, dilatação volumétrica, tá? O que acontece aqui? Vai dilatar o meu volume, certo? Bom, mas o volume dilata em 3 dimensões, largura, profundidade e altura. 3 dimensões, é 3 alfa, tá? 3 alfa. Bom, aqui depende do volume inicial, porque o comprimento depende do comprimento inicial, dilatação na área depende da área inicial, e dilatação do volume depende do volume inicial vezes o ΔT. Da mesma forma que nós fizemos aqui em cima, esse 3 alfa aqui, aparece como gama. Então, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que equivale a 3 alfa. Então, vocês observem que o formato da fórmula é a mesma, tá? Para a dilatação aí dos sólidos. Uma coisa importante é a dilatação em orifícios, né? Então, vamos botar assim, ó, dilatação em furos, vamos colocar assim, ó. Então, se eu tiver uma peça que tiver um furo no meio, qual é a analogia? Pode ser aqui uma chapa de um fogão a lenha, tá? Se usa muito aqui no sul, né? A gente tem gente do Rio de Janeiro assistindo a nossa live aqui, tá? Então, aqui no sul, aqui a gente tem os fogões a lenha, não é? Que tem um furo e tem uma tampa. Então, é como se eu pegasse uma serra a copo e cortasse aqui e tirasse a tampa. Quando eu aquecer esta chapa, ela vai ter uma dilatação superficial. Ela vai dilatar normalmente assim, ó, para cá, para cá, para cá e para cá. E o que vai acontecer? É como se tivesse um material ali dentro. A tampa que eu tirei, se ela tivesse ali, ela ia dilatar. E o furo é o espaço dessa tampa. Então, isso prova para nós que o furo também se dilata, certo? Então, com o aumento da temperatura, nós temos um aumento no furo também, tá? O que é muito tradicional, exercício do tipo assim, ó, tu tens um pino aqui
e tu quer colocar numa peça que tenha um furo, como se fosse uma arruela. E não cabe. O que tu faz? Tu pode aquecer o orifício, né? Tu pode aquecer, né, o orifício ou fazer a contração térmica. Tá? A gente não fala em contração térmica, mas é a mesma dilatação. Tá? Quando tu fizer uma dilatação no comprimento dela negativa, em vez dele ter aumentado, ele reduziu. Isso vai acarretar com uma diferença de temperatura também, que me proporcione uma diminuição de temperatura. Então, o que acontece? Ou eu aqueço essa peça para aumentar o furo, para entrar o pino, ou eu esfrio o pino. Esfriar o pino. Baixa a temperatura, ele encolhe. Ele tem a contração térmica. Ou fazer o ambos para facilitar, certo? Bom, nós temos a dilatação dos líquidos. Tá? Então, nós temos aqui a dilatação dos líquidos, que é um pouquinho mais complicada. Ah, mas por que é mais complicado? Porque eu não posso dilatar o líquido diretamente, eu não posso pegar um copo d'água e jogar dentro do forno. Eu tenho que colocar ele no recipiente sólido. E quando eu dilatar o líquido, o sólido vai dilatar junto. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. A dilatação, olha só, a dilatação dos líquidos geralmente é maior que a dilatação dos sólidos. Isso vai me dar um problema. Tá? Olha o problema que vai acontecer comigo aqui. Ó. Vou imaginar assim, ó, o recipiente, tá? Ou frasco, como queiro chamar, e o líquido, certo? Bom, se eu tiver um recipiente, pessoal, aqui, ó, se eu tiver um recipiente de 5 litros, vamos fazer um troço bem simbólico aqui, de 5 litros, e eu encher ele completamente com líquido, eu vou ter 5 litros do líquido. Tá? Se eu pegar uma garrafa PET de refrigerante, é 2 litros. Se eu encher ela, eu vou ter 2 litros do líquido. Então, eu peguei um recipiente de 5 litros e enchi ele até a borda. E eu vou aquecer. Ambos vão dilatar, porém, o líquido dilata mais do que o sólido. Então, vamos supor que aqui o recipiente dilatou 2 litros, é bem didático, tá? E o líquido dilata mais, 3 litros. O recipiente, que era de 5, dilatou 2, ficou com 7. Olha lá, ele ficou com 7 litros. E o líquido, que era de 5, somou 3, ele ficou com 8. Olha o problema que nos deu. Não cabe 8 dentro de 7, vai derramar 1 litro. Então, o que vai acontecer? Olha só, derrama 1 litro. Bah, professor, derrama 1 litro, daí eu vou ver que dilatou. Só que tu vai enxergar só 1 litro. E, na realidade, a dilatação do líquido foi de quanto? Foi de 3. E eu só enxerguei 1. Então, isso aqui é chamado de dilatação aparente. Ó. Dilatação aparente do líquido é 1 litro. Mas esse 1 litro saiu da onde? Ele dilatou 3, na realidade. Só que o recipiente escondeu 2. 3 menos 2 dá 1. Então, a dilatação aparente que eu tenho não é igual à dilatação do líquido. Ó, isso aqui é mentira que eu botei aqui. Ó. Dilatação aparente não é igual à dilatação do líquido. Mas, se eu descontar a dilatação do recipiente, daí dá certo. Ó. Vamos conferir aqui. Ó. Dilatação do líquido, 3 menos 2 vai dar 1. Então, aqui eu tenho a fórmula para dilatação dos líquidos. É um exercício bem interessante, porque ele é resolvido praticamente sempre da mesma maneira. E o líquido mais famoso que nós temos é a água. E a água se dilata, não é somente a água, mas a água é o mais famoso, né? Se dilata de uma maneira diferente, de 0 até 4 graus Celsius. Nós chamamos isso, ó, vou botar uma seta aqui para cima, porque ela é líquido também, de dilatação, ó, dilatação anômala da água, tá? Vou botar assim, dilatação anômala da água. Eu vou fazer um gráfico aqui do volume da água pela temperatura, certo? Pela temperatura em graus Celsius. E o gráfico me diz que a 0 graus, ó, 0 graus Celsius, eu tenho um volume inicial. Conforme eu vou aumentando a temperatura dos corpos, o que eu vou ter aqui? Aumenta a temperatura, eu não sei tudo, aumenta a temperatura, aumenta o volume. A água deveria ser a mesma maneira. Se eu aumento a temperatura, o volume dela começava a aumentar. Não, mas a água primeiro baixa o volume e depois aumenta. Olha só, eu vou explicar por quê. Olha só, chegou até 4 graus Celsius, eu vou aumentando a temperatura de 0 até 4, meu volume diminui. Olha só, o volume diminui. Quando chegar aqui, eu vou ter o volume mínimo. Ó. Aqui vai ser o volume mínimo. A partir daqui, ela dilata normalmente. Por que isso acontece?
Porque a 0 graus eu vou aquecendo e as pontes vão quebrando e as moléculas vão se acomodando nos vazios. Então, quando elas estão bem acomodadas, daí surge a dilatação como nos outros corpos normais. Só que nós temos outra coisinha aqui, ó. Nós sabemos que densidade, eu vou botar aqui, ó, densidade é massa por volume, com destaque que a massa vai ser uma constante. Se eu pegar 1 quilo de água e botar no freezer, eu vou sair de lá com volume maior, com gelo. Só que vai ter 1 quilo também, a massa não muda. Mas quando a água congela, ela se monta nas pontes e o volume acaba aumentando. Então, o que acontece aqui? Ó? Volume e densidade são inversamente proporcionais. Então, um gráfico inversamente proporcional, quando ele está baixando, o outro está aumentando. Então, em verde vai ser o da densidade. A 4 graus que eu tenho volume mínimo, a 4 graus eu vou ter a densidade máxima. Isso é muito interessante, uma coisa que eu vou alertar vocês. Passando de 4 graus, o volume começa a aumentar e a densidade começa a reduzir. Olha só que legal essa questão da densidade máxima acontecer a 4 graus Celsius. A gente sabe que a água, numa pressão de uma atm, coisa e tal, ela vai congelar, não é, a 0 graus Celsius. E tem países com temperaturas de menos 10, menos 15 graus, e os lagos não congelam. Por que os lagos não congelam? A explicação está aqui, ó. Eu tenho um lago aqui, e eu vou imaginar camadas no lago. O que vai acontecer? O ponto mais baixo, já vimos hoje em hidrostática, hoje de manhã, não é? Que o mais denso fica embaixo, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter a densidade máxima. E como é água, qual é a densidade máxima? Isso ocorre a 4 graus Celsius. Então, o fundo do lago não vai congelar nunca. Isso me preserva a vida. Além disso, cria uma camada de gelo na parte de cima e o gelo é isolante. Ah, o gelo é isolante? Sim, o gelo é isolante. Nós temos que o melhor isolante que existe é o ar em repouso. E no meio dos flocos de gelo, vamos dizer assim, mais popular, existe o ar. Tá? Tanto é que o gelo é isolante, que hoje os refrigeradores têm a tecnologia Frost Free, descongela automaticamente. Mas se pegar aquela geladeira mais velha, não é? O que acontece? O nome o pessoal chama de geladeira, eu critico isso. Se fosse geladeira, não tinha que deixar o gelo lá. Enche de gelo tem que descongelar. Por que tem que descongelar? Porque quando fica aquela camada grossa de gelo, o que acontece? Põe uma latinha de refrigerante, custa a gelar. E quando limpa a geladeira, gela, que é uma beleza. Por quê? Porque aquele gelo estava servindo como isolante térmico. Depois nós vamos aqui para a parte de calorimetria, tá? Olha só, na parte térmica nós temos a calorimetria. Pessoal, a calorimetria, o nome já diz, estuda calor. Ah, mas nós já estudamos calor, já sabemos o que é calor. Mas aqui a gente vai fazer os cálculos de calor, certo? Bom, primeira coisa, a unidade de calor mais usada que nós temos é a caloria, certo? Então, nós temos que a unidade é a caloria, a mais usada. Só que no sistema internacional, como ela é uma energia, ó, calor é energia. A unidade de energia é o joule no sistema internacional. A gente tem que saber converter. Isso é dado na prova, né? O Enem trabalha muito com arredondamento. Lá na matemática o pi é 3 e muitas vezes aqui uma caloria é 4 joules, tá? Mas, na realidade, uma caloria equivale a 4,186, que eu vou botar 4,2 joules, tá? Isso aqui é dado, tá? Não precisa esquentar a cabeça. Bom, nós temos 2 tipos de calor. Por que nós temos 2 tipos de calor? Pega uma chaleira, põe água e põe na boca do fogão, certo? Para que tu faz isso? Ah, para tomar café. Aqui no sul, para a gente tomar chimarrão, a gente aquece a água. Porque a gente vai tirar da torneira a 20 graus, a 10 graus Celsius, agora no inverno, e a gente precisa tomar um café a 100 graus, tem que ferver a água. Um chimarrão a 80 graus Celsius. Então, a gente coloca a chaleira com água com a intenção de ter um aumento de temperatura. Então, tu largou ali e tu percebe que a temperatura vai aumentando. Se tu esquecer da chaleira do fogo, que para muita gente já aconteceu isso, vai secar a chaleira. Por quê? Porque vai chegar num determinado ponto, a água aumenta a temperatura, chega em 100 graus, e aquele calor que estava servindo para aumentar a temperatura começa a servir para fazer mudança de estado físico. Então, a água começa a virar vapor quando ela ferve, isso todo mundo sabe.
Então, o calor não está mais servindo para aumentar a temperatura, ele está servindo para trocar de estado físico. Então, a temperatura fica constante e ele troca de estado físico. Professor, é sempre assim? Quando muda a temperatura, não muda de estado físico, e quando muda de estado físico, não muda a temperatura? Na física, sim, mas na química, não. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar só com substâncias puras. E substâncias puras, quando aumenta a temperatura, não tem troca de estado físico. E quando troca de estado físico, não tem aumento de temperatura. Então, aí surgem dois calores. O calor sensível, que é quando muda a temperatura, que é o primeiro que a gente vai ver agora, né? Então, nós temos aqui o calor sensível. Quando é que tem calor sensível? Quando tem variação de temperatura. Assim, ó, variação é delta. Já vamos botar assim, variação de temperatura. Então, na formulazinha já vai aparecer o ΔT. Qual é a formulazinha, né? Isso aí todo mundo fala no Brasil todo. Que macete, olha lá. Que macete. Tá? É uma dica universal, vamos dizer assim. Tá? Não é o Fábio que inventou. Esses macetes aí a gente pega na internet. Então, nós temos aqui, ó, Q igual a MC ΔT. Pessoal, olha só, esse Czinho aqui, ele é massa, né? Então, se eu tenho mais massa, eu preciso de mais quantidade de calor. Se eu vou fazer uma sopa na minha casa, eu faço no fogão doméstico. Se eu vou fazer uma sopa numa empresa que tem muitos funcionários, a gente precisa de um fogão industrial, que precisa fornecer muito mais quantidade de calor, porque é muito mais massa que eu tenho para fazer a sopa, certo? Agora, o ΔT, quanto mais eu quiser aumentar a temperatura, mais quantidade de calor eu preciso. Não adianta eu querer derreter um pedaço de ferro com um fósforo, com isqueiro. Eu preciso de um maçarico, não é? Porque eu preciso aumentar muito a temperatura daquele metal para chegar no ponto de fusão. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, a quantidade de calor depende do ΔT e da massa. E esse C aqui tem a ver com a substância. É chamado de calor específico. Ó, calor específico. O calor específico depende da substância. Substância. Bom, o que ocorre aqui? Eu posso ter calor específico da água. É bom o aluno saber que é um dos maiores que existe, é uma caloria por grau Celsius. E eu tenho calores específicos baixos, que nem da areia, que nem do metal. Né? Eu vou botar aqui calor específico do alumínio. 0,22 calorias por grau Celsius. Isso na prática funciona da seguinte maneira. Quem tem o calor específico alto é aquela substância que custa aquecer, mas custa resfriar. Se eu botar água no fogo aí, voltar para a aula aqui, vai levar um tempinho para tu escutar que a água está fervendo. Ela custa aquecer. Mas tu não precisa sair correndo, desesperado, para fazer teu café, que a água vai esfriar de uma hora para outra. Então, ela conserva um tempo, porque ela custou aquecer, ela custa resfriar. Mas se eu resolver fazer um buraco num pedaço de plástico aqui, eu tenho a ideia de ir lá na boca do fogão botar uma chave de fenda. Ela vai aquecer rapidamente, porque ela é metal. Só que de lá até aqui, ela também vai esfriar. Ela aqueceu rápido e ela resfriou rápido. Então, o baixo calor específico é isso. O corpo com baixo calor específico aquece rápido e resfria rápido. E o alto calor específico custa aquecer e custa resfriar, tá? Por isso que lá na geografia vocês aprendem que nos desertos tem muita amplitude térmica, tá? Por quê? Porque não tem água, então só tem areia, que é baixo calor específico. Então, o que acontece? Quando bate o sol, a temperatura vai lá, 50 graus Celsius. Quando cai a noite, por quê? Porque a areia, ela ganha calor rápido e ela desprende o calor rapidamente. Na praia, tu percebe isso. Saiu o sol, chega de manhã cedo na praia, pô, areia quentinha. A água está fria, porque a água vai custar aquecer. E na noite, ao contrário, quando o sol sai, a areia, que aqueceu rápido, ela fica gelada. Em compensação, tu pode continuar tomando banho na praia ainda à noite, certo? Bom, mas se eu pegar o calor específico junto com a massa, eu tenho um corpo. E se eu tenho um corpo, nós chamamos de capacidade térmica do corpo, tá? Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico. Na prática, o que significa? Ó, capacidade térmica é corpo, tá? Corpo. Eu vou botar 2 cafezinhos aqui, ó. Tá? No inverno, um cafezinho pequenininho, tá? Aqui no sul a gente chama de carioquinha, não me pergunte por quê, porque eu não sei. E um canecão de café. Ambos café a 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer aqui no frio do sul? Tá? Vai acontecer o seguinte, esse aqui esfria rapidamente,
e esse aqui custa mais para esfriar. Ah, mas os dois são café. Os dois têm o mesmo calor específico, que é a mesma substância, é café. Só que aquele que tem mais massa tem mais capacidade térmica. Daí, desse raciocínio dos cafezinhos, eu chego em vários outros raciocínios. Um deles é o seguinte, eu quero botar fogo na lareira. Eu posso ter um monte de gravetinho, que é aquelas madeirinhas fininhas, ou colocar uma tora de madeira, né, um tronco de madeira. Eu vou botar o tronco de madeira e aquilo vai me conservar muito mais o calor, porque tem maior capacidade térmica, mesmo sendo madeira que nem os gravetos, ela tem uma massa maior, a capacidade térmica é maior. Bom, então aqui a gente viu o calor quando varia a temperatura. Só que nós vimos que existe também o calor quando se tem troca de estado físico. Nós chamamos isso de calor latente. Olha lá, calor latente. Certo? Pessoal, o calor latente é quando muda de estado físico, tá? Então, quando muda de estado físico. Muda de estado físico, certo? Daí é bom tu dar uma olhadinha em química, geralmente se vê no início do conteúdo lá, dos estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, né? O gasoso tem vapor, gás, né? Que a gente vê a diferença aqui na física também. Bom, olha só, mudança de estado físico, tá? Não é mais que macete, não tem o ΔT. É a massa vezes o calor latente, que a gente já vai estudar o que é esse cara aqui. Observe que para trocar de estado físico depende da massa. Eu pergunto para ti, é fácil ou difícil de derreter gelo? Muitos devem estar pensando, é fácil? Claro que pensou numa barrinha de gelo que está lá na geladeira. Agora, se eu te der uma pedra de gelo gigante, aquilo vai ser muito difícil de derreter. Por quê? Com mais massa, eu preciso de mais quantidade de calor para trocar de estado físico. Para ferver a água, a mesma coisa. Transforma a água em vapor. Tu pega lá uma canequinha com um pouquinho d'água, volta e meia, já está se transformando em vapor. Agora, pega um panelão cheio d'água. Muito difícil, porque eu preciso de mais quantidade de calor para fazer aquela troca de estado físico. Bom, esse L aqui, que é o calor latente, ó, presta bem atenção. Eu vou pegar o calor latente de fusão, F é fusão, tá? Como eu falei, é bom dar uma relembrada lá nas trocas de estado físico. A fusão é a troca do sólido para o líquido, tá? E eu vou levar a água. Então, isso significa que é 80 calorias por grama. O que está me dizendo? Se eu tiver água no estado sólido, que é gelo, eu quero transformar no estado líquido, já está na temperatura para isso acontecer, tá? Eu só estou vendo a troca de estado físico. Para cada grama, eu preciso de 80 calorias. Então, se eu tiver uma barrinha aqui de 1 grama, olha só, se eu tiver uma barrinha de 1 grama e outra barra com 20 gramas, a quantidade de calor vai ser diferente. É uma regra de 3. 80 calorias por 1 grama. Se eu tenho 1 grama, eu preciso aqui só de 80 calorias. Agora, se eu tenho 20 gramas, ó, é 20 vezes maior. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16, com 2 zeros. Olha lá, quantidade de calor, 16 com 2 zeros. 1.600 calorias. É uma regrinha de 3. Se fosse 10 gramas, seria 10 vezes mais. 80 para 1. 10 gramas seria 800. Então, aqui a gente tem o calor sensível e o calor latente. Dentro do calor sensível, a gente estudou o calor específico, que é para a substância, e capacidade térmica, que é para o corpo. Existe a curva de aquecimento. Pode ter curva de resfriamento também, mas mais comum é a curva de aquecimento. Aquecimento, certo? Bom, a gente vai ver a curva de aquecimento para a água e para a água em 1 atm. Por que 1 atm? Porque os valores que a água congela e a água entra em ebulição, que vocês conhecem, é para 1 atm. Depois a gente vai ver a influência da pressão nisso, certo? Então, aqui eu tenho aqui um gráfico, temperatura em graus Celsius, e aqui eu tenho quantidade de calor. Quantidade de calor em calorias. Por exemplo, eu vou pegar a água numa temperatura negativa, vou botar menos 5 graus Celsius. Se eu tocar calor na água menos 5, o que vai acontecer? Ela não derrete. Tá? Ela está gelo, né? Menos 5 é gelo. Se eu tocar calor, ela não sai derretendo. Eu tiro uma pedrinha de gelo do congelador, ela não sai pingando. Por quê? Porque ela está numa temperatura negativa, ela tem que chegar até 0. Então, esse calor vai servir para aumentar a temperatura de menos 5
até chegar a 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, o calor serve para trocar de estado físico. Daí eu entro num patamar aqui, ó, não aumenta a temperatura, está trocando de estado físico. Aqui eu tinha sólido, e aqui passa a ser sólido mais líquido. Num momento, todo o gelo vai se transformar em água. A partir daqui, recebendo calor, essa água vai aumentar de temperatura até chegar à temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Aqui eu mantenho constante, ó, aqui é a fase líquida, aqui o líquido se transforma em vapor, e se eu segurar esse vapor, eu ainda posso aumentar a temperatura desse vapor. Então, a curva de aquecimento funciona desta maneira, certo? Tranquilos? Depois da curva de aquecimento, vai ter aqueles exercícios com troca de calor. Troca de calor. Então, vamos ver aqui, troca de calor, como é que funciona? Troca de calor, certo? Eu vou ter dois tipos de exercício. Eu vou ter aquele que o calorímetro é ideal. O que é o calorímetro? É a caixa onde eu vou botar as coisas para trocar de calor. O calorímetro ideal, ele é isolante, com paredes adiabáticas, o nome adiabático significa isolante, e não vai deixar o calor de fora entrar e nem o calor de dentro sair. Se ele é ideal, ele não troca calor com os corpos lá dentro, certo? Então, para uma situação de calorímetro ideal, vou botar até aqui, ó, calorímetro ideal. Se eu tiver 3 corpos trocando de calor, eu vou fazer a quantidade de calor do corpo A, mais a quantidade de calor do corpo B, mais a quantidade de calor do corpo C, e vou igualar a 0. O que esses querem? É o que, macete? Depende, eu tenho que analisar o exercício, ver se não tem troca de estado físico. Se não tiver troca de estado físico, põe em que macete cada um deles. Se tem troca de estado físico, eu tenho que botar o Q igual a M vezes L, vai depender da interpretação do exercício. Se o calorímetro não for ideal, tá? Se o calorímetro, vou botar assim, ó, calorímetro real. Calorímetro real. O que eu vou fazer? Quantidade de calor do corpo A, mais quantidade de calor do corpo B, mais quantidade de calor do corpo C, mais quantidade de calor do calorímetro, ó, calorímetro é igual a 0, porque ele vai entrar na troca de calor. O calorímetro geralmente tu dá a capacidade térmica e basta tu multiplicar pela variação de temperatura. Um alerta aqui, que o calorímetro, a temperatura inicial, muitas vezes não é dada. Mas a temperatura inicial de um calorímetro vai depender do corpo que está dentro dele no início do exercício. Um calorímetro tem uma pedra a 70 graus Celsius, blá, 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 blá. Tu já sabe que a temperatura inicial do calorímetro é 70 graus Celsius, porque tinha uma pedra a 70 graus Celsius. Então, vai ter essa interpretação para te colocar o valor da temperatura ali dentro, certo? Tranquilos? Bom, o que nós temos aqui? Ó? Já vimos essa parte de calorimetria, né? De calorimetria, e agora a gente vai para uma coisa bem interessante, tá? Os meios de propagação de calor, tá? Então, vamos ver assim, ó, como que acontece a propagação de calor. Pessoal, tem 3 maneiras de propagar o calor, através da condução. Pessoal, essa palavra condução me lembra o que é? Me lembra condutor, né? Então, condução me lembra condutor. É necessário ter um condutor. O que são bons condutores térmicos? Metais. Tá? Tu vai fazer um churrasco, pega um espeto, põe a carne e põe na churrasqueira. Quando tu vai pegar o espeto, vai te queimar. Ah, não, professor, mas o espeto na ponta tem um cabo de madeira, porque a madeira é isolante. Agora, se fosse só o espeto sem o cabo, o que acontece? Tu toca a ponta do espeto lá dentro do fogo e tu te queima aqui fora, porque o calor vem por condução através do metal. Então, vai acontecer a condução. Bom, eu posso medir esse fluxo de calor, tá? Uma coisa interessante aqui, o que seria o fluxo de calor? Pessoal, o fluxo de calor, a gente usa a letra φ, tá? O fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo, tá? Esse ΔT aqui é tempo, para não confundir com temperatura, tempo, certo? Mas o fluxo de calor também depende se o material é mais ou menos condutor. Nós chamamos isso de condutividade térmica do material. Então, o fluxo de calor vai depender de uma constante que vai mostrar se um corpo é mais ou menos condutor. Quanto maior aquele K, mais condutor ele é. Mais fluxo de calor vai passar, certo? Pessoal, também depende da área. Quanto maior a área de contato, mais calor se perde.
Época de frio, o gatinho, quem tem em casa, o cachorrinho, ele dorme esticado? Não, ele se enrola. Por que que o gatinho se enrola? O gatinho ou o cachorrinho, ele vai dormir nesta posição aqui, com a finalidade de quê? De diminuir a área de contato. Ficou parecido com um rato aqui, mas o rato também deve dormir assim, isso eu não sei. Então, olha só o que acontece aqui, ó. A perda de calor vai dar, quanto mais próximo da esfera, menor vai ser a área de perda de calor do bichinho ali, certo? Bom, o fluxo de calor também vai depender da variação de temperatura, certo? Se eu estou num ambiente a uma determinada temperatura e lá na rua está 10 graus Celsius, pô, tá frio, eu estou perdendo calor para a rua. Está 10 graus Celsius. Agora, se 10 cai para 0 de noite, a diferença de temperatura daqui de dentro para fora é maior. Então, o calor começa a ter um fluxo muito maior, porque a diferença de temperatura é maior. Imagina nós que estamos a 36 graus, a 36. Se eu tenho um dia 20, 36 para 20, é uma diferença de temperatura, tá? Não estou sentindo frio. Agora, se cai para 10, pô, 36 para 10, a variação é maior. Então, vai ter um fluxo maior. E eu já falei para vocês que a sensação de frio é quando nós perdemos calor rapidamente. Então, nós temos aqui, ó, dependendo do ΔT, e é inversamente proporcional à espessura ou ao comprimento, dependendo do exercício que tu vai pegar, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Tu vai comprar uma caixa de isopor. Daí tu chega lá, tem duas. Uma com a parede bem fininha, uma com a parede grossa. Tu quer isolar, tu quer que o calor não saia ou não entre na caixa. Então, tu vai pegar a espessura maior, porque o fluxo de calor vai ser menor. São grandezas inversamente proporcionais. Fluxo e espessura do material que eu estou trabalhando, ou comprimento, se for um cano. Tem muito exercício que tem um cano ligando dois reservatórios, um com alta temperatura e outro com baixa temperatura. Tá? Condução. Depois nós temos a convecção. Convecção. Tá? Pessoal, a convecção é necessário ter o quê? É necessário ter um fluido, o fluido que faz a troca de calor. Essa é bem legal, para ver bastante coisa prática no dia a dia na casa de vocês. Então, é necessário ter um fluido. Pessoal, o que são fluidos? Fluidos são líquidos, então isso vai servir para líquidos e gases, tá? Então, isso serve para líquidos e gases. O que o aluno tem que ter na cabeça é o seguinte, tá? Que o fluido quente sobe, e o fluido frio, ele desce. Frio, ele desce, certo? Invernão, vai estar frio. Tu entra dentro do carro, tu quer o ar quente do ar-condicionado, tu quer o ar quente. Daí tem um monte de seta ali no seletor, seta nos pés, seta no peito, no vidro, tá? Então, vai estar frio, eu quero o ar quente. O ar quente sobe. Eu largo o ar quente dos pés, porque daí ele vai subir e vai climatizar rapidamente o automóvel. Já no verão, o cara apavorado no calor, entra dentro do carro que é um ar gelado. Só que o ar frio, ele desce. Eu não posso botar lá nos pés que vai ficar só com os pés gelados. Eu tenho que largar no vidro, porque o ar frio, eu largo no vidro ali, ele vem e desce naturalmente e faz a climatização rápida. Daí a gente consegue entender coisas que nem as brisas marinhas. Vamos ver aqui, ó. O que acontece de dia? Vamos botar um sol aqui, ó. Vamos botar um sol aqui. Eu tenho areia. Vamos botar areia aqui. Areia. E nós temos o mar aqui, ó. Nós temos o mar. Durante o dia, o que aquece mais? Areia ou mar? Areia. Tá? Baixo calor específico. Areia aquece mais. Então, o ar em cima da areia é quente. O ar quente sobe. Então, o ar de cima da areia vai subir e não vai criar um vácuo. Ou seja, o ar que vai ocupar esse espaço vai vir do mar, que é o ar frio. Ó. O ar frio vem por baixo, ó. O frio desce. E aqui vai criar as brisas marinhas. Não é? Então, durante o dia, a gente recebe aquela brisa do oceano, do mar, justamente porque a areia está mais quente, o ar quente sobe e o ar frio vem tomar esse espaço. Olha o que acontece à noite. Vamos botar aqui uma lua e uma estrelinha aqui, ó. À noite, eu tenho areia aqui, eu tenho areia e agora eu tenho o mar aqui. Aonde é que está mais quente agora, pessoal? Onde é que está mais quente? No mar. O mar está mais quente. Então, o ar quente do mar sobe, ó, o ar quente do mar sobe e o ar frio vem tomar esse espaço.
Então, eu tenho uma brisa vindo do continente. Então, isso é explicado através das correntes de convecção, certo? E nós temos o processo de irradiação, tá? Processo de irradiação. Ah, professor, é a mesma coisa do que radiação? Ensino médio é, mas não é, tá? Porque radiação são os raios, tá? O Sol libera radiação, são os raios que chegam até nós. Só que o Sol irradia a energia térmica. Então, o processo é chamado de irradiação, certo? Que acontece isso com ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Bom, isso é uma coisa legal, ó, que pelo fato de ser ondas eletromagnéticas, se é ondas, eu posso refletir o calor. Ó. Refletir o calor. Isto mostra o seguinte, ó, se eu tenho uma garrafa térmica, eu estou com líquido quente lá dentro, que é o caso do sul aqui, água com chimarrão, ela é espelhada por dentro, porque o calor vai ser refletido. Ah, professor, mas ela não vai perder pelos outros processos aqui? Não, porque o vidro é duplo e é feito um vácuo. Então, pelo vácuo, ó, se onda eletromagnética se propaga no vácuo, só a irradiação. Então, eu tenho que me preocupar com a irradiação na garrafa térmica. E lá no norte do país, o que acontece? O pessoal usa água fria dentro da garrafa térmica. Daí ela é espelhada por fora, porque o calor vai ser refletido pelo espelho da garrafa térmica, certo? E por outro processo não vai ter, porque ela também tem o vácuo, é a mesma garrafa térmica que nós utilizamos. Então, nós temos aqui as ondas eletromagnéticas, que elas se propagam no vácuo. Bom, como não pode ser refletida essas ondas, a gente percebe a questão das cores. Quem já usou uma camiseta branca no verão, é legal. Por quê? Porque as cores claras refletem o calor. Já tu botar uma camiseta escura no verão, quando bate o sol, tu, pô, eu tô quente nessa camisa, tá me aquecendo. Por quê? Porque ela vai refletir menos, consequentemente vai absorver mais. Então, o calor, através da irradiação, nós podemos fazer isso. Como é que chega o calor do sol até a Terra? Se entre o sol e a Terra não tem nada? Não tem condutor, não tem fluido, não tem líquidos e gases, mas ele vem através do vácuo, através de ondas eletromagnéticas. Então, vem através da irradiação, certo? Bom, nós temos aqui também a questão assim, ó, diagrama de fase. Diagrama de fase. Nós vimos os estados físicos da matéria e dá para botar isso em gráfico. Vamos destacar dois gráficos aqui, que são os dois tipos. É pressão por temperatura, pressão por temperatura. O formato dos gráficos é em forma de Y, certo? E apesar desse aqui ser a maioria das substâncias, ó, maioria das substâncias, o segundo gráfico nos importa mais. Este é em formato de Y, justamente para quê? Justamente para separar os três estados físicos da matéria, certo? Para separar aqui sólido, líquido e vapor. Não é estado gasoso? Não, deixa vapor, que eu já vou te explicar por quê. E aqui eu tenho esse outro gráfico, que eu vou dar uma esticada a mais, porque eu já vou mostrar alguns pontos interessantes aqui para vocês. Olha só, eu posso ter o gráfico nesta configuração aqui, ó, nesta configuração. Esse aqui é as exceções. Exceções. Bom, mas as exceções é mais importante, porque dentro das exceções eu tenho a água. A água tem esse formato aqui, tá? Eu vou separar aqui sólido, líquido e vapor. Tem nome esses gráficos? Tem. Essas curvas têm nomes. E os nomes é dado no sentido horário. Pessoal, olha aqui, ó, sentido horário, tem o nome das curvas. Então é bem fácil. Ó. Sólido para líquido, essa aqui é a fusão. Líquido para vapor, é a vaporização. De vapor direto para sólido, isso aqui é a sublimação. Tá? Eu não vou escrever ali para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá? Mas o mais importante é aqui, ó. Por que eu botei vapor aqui, ó? Vapor. Porque existe o fim da curva de vaporização, que nós chamamos de ponto crítico. Pessoal, o que é o ponto crítico? O ponto crítico separa o vapor do gás. Qual é a diferença do vapor para o gás? Então, existe a temperatura crítica aqui, ó. Se for abaixo da temperatura crítica do estado gasoso, é vapor. Se estiver acima da temperatura crítica, é gás. E o vapor, se eu aumentar a pressão, o vapor se transforma em líquido.
Outro ponto interessante, esse ponto do encontro das três curvas aqui, que eu vou botar ponto T. Esse ponto T, temperatura T, o T é o ponto triplo, também conhecido como ponto tríplice, tríplice, tanto faz. É um ponto, né, é um par ordenado, se falasse matemática, né, de temperatura e pressão, que cada substância pode estar nos três estados físicos da matéria. Então, o ponto triplo ou tríplice, ele está no sólido, mais líquido, mais vapor, ao mesmo tempo, tá? Então, aí nós temos o diagrama de fase. Depois disso aqui, a gente entra na termodinâmica. E para entrar na termodinâmica propriamente dita, né, a gente tem que ver alguns conceitos, que a gente vai ver nesse pedacinho do quadro aqui, eu vou apagar para a gente ver no próximo quadro a termodinâmica, que é um assunto considerado um pouquinho mais difícil dentro da terra, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos aqui. Vamos botar aqui, ó, energia interna. Olha só. Energia interna. Pessoal, a energia interna é representada pela letra U, certo? A energia interna é representada pela letra U. A energia interna, o nome já está dizendo, se é interna é dentro do gás. O que eu tenho dentro do gás? Ah, professor, dentro do gás eu tenho as moléculas, e essas moléculas estão se movimentando. O movimento é aleatório, certo? Chamado movimento browniano. Então, energia interna. Interna é dentro do gás que eu tenho um movimento das moléculas. Então, se eu aumentar a energia interna, eu aumento o movimento das moléculas, sim. E aumentando o movimento das moléculas, eu aumento o que é? A temperatura. Então, a energia interna está diretamente ligada à temperatura. Temperatura. Certo? A energia interna está diretamente ligada à temperatura. Então, isso é importante. A energia interna é proporcional à temperatura. Isso significa, se variar a energia interna, vai variar a temperatura. Para a termodinâmica, isto é fundamental. Tá? Toda vez que varia a temperatura, me varia a energia interna. E para um gás monoatômico, essa energia interna, ou essa variação de energia interna, é 3 meios de NR ΔT. Certo? Tranquilos? Bom, eu já estou falando em gases aqui, e eu me esqueci de comentar para vocês o estudo dos gases, mas é bem rapidinho aqui, dá para a gente ver de uma maneira rápida desse espaço aqui, o estudo dos gases. Pessoal, o estudo dos gases é o seguinte, ó, estudo dos gases, tá? Vai funcionar da seguinte maneira, tá? Eu tenho 3 variáveis, que é a temperatura, que nós já vimos, temperatura que tem a ver com a vibração das moléculas, ó, vibração das moléculas. A pressão do gás, que é o seguinte, essas moléculas estão se movimentando de maneira aleatória, então elas se batem muito, entre elas e com a parede do recipiente. Entre elas é pressão interna, com as paredes do recipiente é pressão externa, mas tudo é pressão. Então, nós temos que a pressão tem a ver com os choques das moléculas. Choque das moléculas. E o mais interessante é o volume do gás. Pessoal, o volume do gás não esquenta a cabeça. É o mesmo do recipiente. É o mesmo do recipiente. Recipiente. Ou seja, se eu pegar um gás numa garrafa em meio litro, ele tem meio litro. Se eu passar esse gás numa garrafa de 2 litros, ele passa a ter 2 litros. Justamente por causa desses movimentos aleatórios que ele tem, ele acaba ocupando todo o espaço que lhe é oferecido. A equação que relaciona é a equação de Clapeyron. Então, nós temos aqui Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Bom, vamos ver o que é cada uma. Pressão já está aqui em cima, volume está aqui, temperatura está aqui. Essa temperatura é sempre em Kelvin, tá? Daí os livros dizem que a variação de temperatura daí pode ser em Kelvin e Celsius. Não aconselho, se é gases, passa tudo para Kelvin, tu não esquenta a cabeça. Menos uma coisa para te preocupar. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Né? O N é o número de mols. Número de mols vai ser a massa do gás dividida pela massa molar, ou massa molecular. O que é essa massa molar? É aquela massa que se tem na tabela periódica. Então, aquelas massas são para 1 mol. Se fala que o oxigênio é 16 gramas, é 16 gramas em 1 mol, certo?
E eu tenho R, que é a constante universal dos gases perfeitos. R é uma constante universal. Universal. Tá? Essa constante vale lá 0,082 atm, litro por mol Kelvin, tá? O objetivo da aula não é a gente botar as constantes aqui, tá? Só que estava na mão e já acabei colocando. Bom, então a equação de Clapeyron ela é muito importante. E existe a equação geral dos gases, tá? Então nós temos aqui, ó, equação geral. Equação geral, tá? Ser geral serve para todos. Olha só, eu vou pegar o estado inicial e comparar com o estado final. Isso mantendo o número de mols. Tem exercício traiçoeiro que tem vazamento de gás quando passa de um estado para o outro. Daí eu tenho que tomar o cuidado, porque eu tenho que considerar o número de mols. Aqui eu vou considerar o número de mols iguais. Então, olha só, estado inicial, P0, V0, sobre P0, pessoal, T em Kelvin. Mesmo esquema aqui. É igual a PV sobre T. Pessoal, se ela é uma equação geral, não precisa ficar decorando coisa. Ela serve para as transformações isotérmica, isobárica, não é? E isovolumétrica. Então, aqui nós temos as transformações. Vou colocar primeiro aqui, que é a transformação isotérmica. Ó, a transformação isotérmica. Bom, eu tenho aqui, se a temperatura isotérmica, a temperatura é constante, ó. Pessoal, a temperatura é constante. Então, vou pegar essa fórmula aqui, a mesma, ó. Olha só, eu vou cortar as temperaturas. Então, vou ficar aqui, P0, V0 é igual a P vezes V. E o gráfico P por V, o gráfico P por V, vai ser uma hipérbole. Ó, vai ser essa curva aqui. Cada ponto que eu pegar, multiplicar P por V, vai dar o mesmo valor em toda a extensão da curva. Até vou fazer de novo esse gráfico aqui, que eu vou lembrar uma coisa que é importante para vocês. Vamos fazer mais embaixo aqui, ó. Ó, P por V. Nós temos que... Aqui eu tenho uma curva. Isso aqui é uma temperatura T1. Eu posso ter outra curva aqui e vai ter uma outra temperatura. E qual é a temperatura que é maior? É maior quanto mais afastado da origem. A origem está aqui. Eu me afasto, ó, daqui para lá, a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Tranquilos? A outra transformação que nós temos é a transformação isovolumétrica. Volumétrica. Vamos abreviar aqui. Isovolumétrica. Pessoal, é a transformação que tem outros nomes. Cuidado. Ela pode ser chamada de isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica. Isométrica. Aplicando a equação geral, eu vou cortar os volumes. Eu vou ficar P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Eu acabo cortando os volumes. E no diagrama P por V, só vamos ver o P por V, que é o mais comum, tá? No diagrama P por V, se ela é isovolumétrica, vai ser uma linha assim, ó, na vertical. O volume é sempre o mesmo. E por último, nós temos a isobárica. Transformação, ficou apertada aqui, ó. Transformação isobárica. Pessoal, na isobárica, presta atenção. A pressão é constante. Eu tiro a pressão fora. Corto, fico V0 sobre T0 é igual a V sobre T. Na isobárica, um P por V, eu vou ter a pressão constante. Não pode encostar aqui, porque volume zero não existe, né? Senão não tem lugar. Tá? Então, eu vou ter uma pressão constante, e aqui a gente fechou a parte de termo, né, com energia interna. Agora a gente vai entrar na termodinâmica, tá? Então, vai ter praticamente quase um quadro desse aqui de termodinâmica, tá? Já vimos que é energia interna, que depende da temperatura. Isso aqui é muito importante para o nosso estudo, que a energia interna vai depender da variação de temperatura. Então, nós temos agora, tá, o trabalho termodinâmico. Trabalho. Eu gosto muito da letra W para trabalho, tá? Então, vou botar trabalho aqui. Pessoal, o trabalho tem uma formulazinha, P delta V. É a fórmula mais traiçoeira que tem, porque ela só serve se a transformação for isobárica, tá? Só para pressão constante. Então, tem que tomar cuidado. Se a transformação, ó, for isobárica, é aquela que tem a pressão constante, foi a última que nós vimos lá, a pressão constante, tu pode usar que trabalho é igual pressão vezes variação de volume, só para ela. Ah, mas se cair as outras transformações, o que eu faço? Vamos ver agora, tá? Para as outras transformações, vou botar assim, ó, outras
transformações, tu vai ter que fazer o seguinte, ó, diagrama P por V. Diagrama P por V. Então, vamos botar um gráfico qualquer, vamos botar um gráfico assim, ó, nessa posição aqui, ó, olha só. Pessoal, tu vai fazer a área sobre o gráfico. O que é a área sobre o gráfico? Vai pegar a curva e fazer a área até tocar no eixo X. Então, tu vai ter essa situação aqui, ó. Ó, então, isso aqui vai ser o meu trabalho. Ó. Trabalho vai ser igual a área abaixo do gráfico. Vou botar só assim, trabalho é igual a área. Mas tem um detalhe, meu trabalho pode ser positivo ou negativo. Aqui aparece, ó. Quando tu fizer a variação de volume, vai aparecer se é positivo ou negativo. Mas aqui não, tu vai fazer a área, não é? E depois tu vai ter que analisar o seguinte, ó. Se o volume aumenta, se diz que o trabalho é positivo. Tu vai associar assim, ó. Volume aumenta, trabalho cada vez mais. O volume diminui, o trabalho cada vez menos. Tá? Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Ah, é só isso? Não. Quando o volume aumenta, pode aparecer no enunciado que houve uma expansão. Expansão. E quando o volume diminui, houve uma compressão. Certo? Compressão do gás. E também pode aparecer que quando há uma expansão, o gás que está realizando o trabalho, ele que está empurrando o vento. Então, se diz aqui que o gás realizou o trabalho. Realiza trabalho. E quando o volume diminui, houve uma compressão, esse gás ele recebe trabalho. Recebe trabalho e daí vai ser negativo. Nesse caso aqui, o volume diminuiu. Olha a seta aqui mostrando o processo, que aqui é o início e aqui é o final. O volume final é menor, então diminuiu. Aqui daria um trabalho negativo. E nós temos ainda a transformação cíclica, que é aquela transformação que sai de um ponto e vai acabar no mesmo. Olha a característica da transformação cíclica. Então, o que o aluno tem que saber? Transformação cíclica. Bom, eu botei o gráfico aqui, eu vou botar uma figurinha qualquer aqui para nós, ó. P por V. Eu vou colocar um triângulo aqui, né? Ela vai sair de um ponto. E olha só o que vai acontecer aqui. Ó, vamos supor que o início e o final é lá em cima. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, a temperatura inicial e final são a mesma. Se não varia a temperatura, não varia a minha energia interna. Então, a variação da energia interna, pessoal, a variação da energia interna é sempre igual a zero na transformação cíclica. E o trabalho, pessoal, o trabalho vai ser a área interna. Ó, presta atenção, ó. O meu trabalho aqui vai ser a área interna. E o sinal, professor, não vai esquentar a cabeça. Se for no sentido horário, o meu trabalho é positivo. Se for no sentido anti-horário, o meu trabalho ele é negativo. Naquele caso de um triângulo, eu faço base vezes altura dividida por 2, e eu estou vendo que a transformação é anti-horário, seria um trabalho negativo, certo? Bom, a partir disso a gente tem as leis da termodinâmica. Então vamos para a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor que eu coloco no sistema é uma parte vai para trabalho e a outra fica como energia interna, certo? Bom, acabamos de ver que para ter trabalho, ó, trabalho ser positivo, o volume aumenta. Trabalho negativo, o volume diminui. Então, para ter trabalho, eu tenho que ter o quê? Para ter trabalho, eu tenho que ter a variação de volume. Se o volume for constante, eu não tenho trabalho, tá? Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. E para variar a energia interna, está aqui, ó. Para variar a energia interna, eu tenho que ter uma variação de temperatura. Disso vai me facilitar na hora de aplicar nas transformações que nós vimos agora há pouco. Se a transformação é isotérmica, por exemplo, olha só, se a transformação é isotérmica, o que acontece na isotérmica? A isotérmica, a temperatura é constante. Pessoal, se a temperatura é constante, não varia a temperatura. A energia interna é zero. Eu vou aplicar a fórmula inteira e se a temperatura é constante, não varia a temperatura, não varia a energia interna. Tu corta isso aqui, tu já sabe que todo calor é transformado em trabalho na transformação isotérmica.
Já na transformação isovolumétrica, olha lá, transformação isovolumétrica, também é chamada de isocórica ou isométrica, o meu volume é constante. Pessoal, se o volume é constante, não varia o volume. Se não variar o volume, eu não tenho trabalho. Eu aplico a fórmula inteira. Só que se o volume é constante, ó, o volume aumenta, é trabalho positivo, o volume diminui, trabalho negativo, o volume é constante, não acontece nada. Eu não tenho trabalho. Então, significa que todo calor é transformado em energia interna. Aqui, todo calor é transformado em trabalho, aqui, todo calor é transformado em energia interna. A outra transformação que eu posso aplicar é na transformação isobárica. Isobárica. O que acontece? A isobárica é aquela que a pressão é constante. Se eu olhar para o quadro, alguma coisa depende da pressão? Nada depende da pressão. Eu tenho que usar a fórmula completa. Então, quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. É a única que eu posso usar que o trabalho, olha só, é a única que eu posso usar que o trabalho é P∆V. Então, isso é uma pequena facilidade que eu tenho para a transformação isobárica. E aqui aparece a transformação adiabática, que é a mais interessante. Transformação adiabática. Bom, todo mundo sabe que a transformação adiabática não troca calor com o meio. Mas não é isso que aparece no enunciado. Então, presta atenção. Então, a transformação adiabática não troca calor com o meio. Ou seja, o Q é igual a zero. Mas na hora da prova não vai dizer dessa maneira. Ele vai dizer o seguinte: a transformação ocorreu muito rápida. E se ela é muito rápida, não dá tempo de trocar calor. Então, não espera aparecer essa frase no teu enunciado. Vai dizer que aconteceu de maneira muito rápida. Daí ela é adiabática. Se eu pegar a formulazinha aqui, ó, se o Q é igual a zero, pessoal, zero, soma de dois números que dá igual a zero. Pode dizer zero mais zero, mas não nos interessa, né? Não ter trabalho, não ter energia interna. Qual é outra situação que eu tenho que a soma de dois números é igual a zero? Eu somar dois números que são simétricos ou opostos na matemática, que eles têm o mesmo valor e sinais trocados. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, o Q é igual a zero, o trabalho mais o ΔU. O que vai acontecer? Um vai ter que ser positivo e outro negativo. Primeira situação, meu trabalho é positivo e o meu ΔU vai ser negativo. O trabalho depende de quem? Do volume. Se o meu trabalho é positivo, olha lá, trabalho positivo, meu volume aumenta. Se o meu ΔU é negativo, todo delta negativo é porque caiu aquela grandeza. Então, a variação da energia interna negativa, a minha temperatura caiu, certo? E qual é a outra situação que eu tenho? Ou, se o meu trabalho é negativo, o meu ΔU, ele é positivo. Bom, daí dá o contrário. Se o meu trabalho é negativo, significa que o volume diminuiu. E o meu ΔU sendo positivo, significa que a temperatura aumentou. Pessoal, transformação adiabática, volume e temperatura é uma gangorra. Se o volume aumenta, a temperatura cai ou vice-versa. O exemplo mais clássico que a gente tem é o aerosol, que tu aperta, é rápido e se expande. Então, o volume aumenta bruscamente e a temperatura acaba caindo. Então, aqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica. Vamos para a segunda lei da termodinâmica. Termo é grande, né? Segunda lei da termodinâmica. Vamos ver o que acontece aqui na segunda lei da termodinâmica. Tem dois enunciados. O primeiro enunciado já foi colocado bem no início, que o calor flui espontaneamente da maior para a menor temperatura. Espontaneamente, pode ser o contrário? Pode. Tá? E a segunda que é importante aqui, que é impossível construir máquinas térmicas com rendimento de 100%. Rendimento de 100%. Pessoal, o que é um rendimento 100% de uma máquina térmica? Quando ela converte, ó, rendimento 100%, converte integralmente ou totalmente
totalmente calor em trabalho. Daqui eu já estou dizendo o que é uma máquina térmica. A máquina térmica, ela converte calor em trabalho. Mas eu estou dizendo que é impossível transformar todo o calor em trabalho. Como é que funciona uma máquina térmica? A máquina térmica vai funcionar assim, ó. Máquina térmica. Eu falei que encheu um quadro aqui, está resumido, tá? A parte de termodinâmica, tá? Uma máquina térmica, eu tenho o seguinte, ó. Máquina térmica. Vai entrar calor da fonte quente, que nós chamamos de Q1. Olha lá, Q1, que é fonte quente, certo? Para ser transformado isto em trabalho. Para ser transformado em trabalho. Mas não se consegue fazer isso 100%, transformar todo o calor em trabalho. Uma parte vai para a fonte fria, que é o Q2. Q2, fonte fria. Então, o que entra é igual ao que sai. Então, eu posso dizer que Q1 é igual a Q2 mais o trabalho. É lógico que o rendimento 100% nós não obtemos, mas tem como calcular o rendimento de uma máquina térmica. Então, o rendimento de uma máquina térmica, olha lá, o rendimento de uma máquina térmica vai ser o seguinte, ó, rendimento de uma máquina térmica vai ser o útil pelo total rendimento, trabalho sobre Q1. Mas aparece mais nos livros, assim, ó, no lugar do trabalho, põe Q1 menos Q2, fica 1 menos Q2 sobre Q1. Agora a gente vai ver o ciclo de Carnot, vocês já vão entender por que vem nessa configuração. Além das máquinas térmicas, nós temos as máquinas frigoríficas. Máquinas frigoríficas, certo? As máquinas frigoríficas, o que acontece aqui? É o refrigerador, é o ar-condicionado, é a câmara frigorífica, não é? Tu vai puxar calor da parte fria, que é o Q2, fonte fria, e tu vai largar esse calor lá no ambiente, na fonte quente. Ah, mas professor, pode? Pode. Calor pode ser da menor para maior temperatura? Pode. Tu precisa de uma máquina térmica, só que isso não é espontâneo, isso não é de graça. Isso aqui tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que gastar energia. Então, tu vai entrar aqui como trabalho, ó. Trabalho como energia, né? Vamos botar aqui, só o W aqui. Na realidade, é a energia que tu gasta para puxar o calor da fria para quente. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, vou ficar exatamente com a mesma fórmula aqui, ó. Q1 que está saindo é igual ao trabalho que está entrando mais o Q2, certo? Bom, as máquinas frigoríficas não é comum falar em rendimento, nós falamos em eficiência. Tá? Então, eficiência de uma máquina frigorífica. Eficiência de uma máquina frigorífica. Pessoal, a eficiência, quanto mais calor eu tirar, maior a eficiência. Um ar-condicionado, quanto mais calor eu tiro de um determinado lugar, mais eficiente ele é. Só que não pode gastar muita energia. Então, olha só, quanto menos energia, mais eficiente. Então, energia e eficiência é inversamente proporcional. Então, aqui eu teria as eficiências das máquinas frigoríficas. E, por último, nessa parte de termo, nós temos aqui o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. Pessoal, quando fala em ciclo de Carnot, é um ciclo ideal. É uma máquina que não existe, certo? Mas todo mundo se baseia nela. Por quê? Porque ela tem rendimento máximo. Então, o rendimento máximo dela vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1. Exatamente a mesma formulazinha, só que ele concluiu com a quantidade de calor e temperatura, eram diretamente proporcionais. Então, ele fez essa troca aqui, né? Fez essa troca aqui, a temperatura tem que ser em Kelvin, a temperatura de ambas aqui tem que ser em Kelvin, que é a Celsius mais 273, e o diagrama P por V, olha só, o diagrama P por V do ciclo de Carnot, presta bem atenção aqui, são duas isotérmicas, eu vou fazer as isotérmicas em vermelhas, ó, são duas curvas isotérmicas, e duas curvas adiabáticas. As adiabáticas, elas cortam as isotérmicas. Então, tem duas curvas aqui, que são duas adiabáticas. Então, tem o ciclo de Carnot aqui, ó. Eu vou destacar um ciclo aqui como uma máquina térmica, no sentido horário. Então, tem aqui A, B, aqui cai para o C, e aqui cai para o D, e aí vai. Daria para analisar isso aqui.
No nosso curso aqui de física do Delta, a gente ainda vê o funcionamento do refrigerador, vê o funcionamento do motor 4 tempos, tá? Que é o ciclo de Otto, é outro ciclo, né? O ciclo de Carnot é mais comum nas partes de escola aí, mas já caiu até no Enem o ciclo de Otto, né? Que é o ciclo do motor, tanto a gasolina como a álcool.